Buddy, how are you? Tudo bem? Como estão vocês? Vamos falar um pouquinho aqui sobre dores, síndromes de movimentos, problemas da clínica diária de dor musculoesquelética. Essa é a gravação de mais um episódio do podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo na lata o que você tem que ouvir a respeito de tratamento da dor, sempre com base na melhor evidência disponível. Eu sou Caio Ferreira, sou fisioterapeuta e há 7 anos atuo nessa área, beleza? Então, eu venho perguntando aí nos stories para muitos profissionais e para muitos estudantes também, quais são suas maiores dificuldades na prática clínica. Eu sempre estou deixando uma caixinha de pergunta e vem chegando algumas sugestões de temas de live que eu vou abordar nos próximos 2 meses aí, tá bom? Então, o que é que a gente vem recebendo aí nos directs? O fisioterapeuta, a gente sabe que ele se forma e ele sai com uma base generalista, sem muita confiança para atender os pacientes que têm dor, principalmente quando crônica. Eles acham que esses são pacientes chatos, que tem muita dificuldade para manejar no aspecto biopsicossocial. Eles saem com a ênfase muito forte em biomecânica, em terapia manual, em liberação miofascial e recursos simples como ventosoterapia e dry needling. E a gente sabe que no médio e longo prazo isso não é efetivo, isso não é duradouro e isso não gera uma resposta de independência para o paciente, que é o que a gente mais quer, que o paciente não dependa da gente, beleza? Então, tendo esse cenário que se repete viciosamente na graduação e na pós-graduação, um cenário extremamente tecnicista que não estimula o raciocínio clínico dos pacientes, dos fisioterapeutas, a gente tende a produzir conteúdo nesse sentido, tá bom? Então, a primeira dificuldade que o fisioterapeuta tem é diferenciação diagnóstica. Caio, o que é que você quer dizer com diferenciação diagnóstica? Eu quero dizer que existem ferramentas dentro da avaliação que fazem você saber se o problema predominante do paciente é articular ou é de tecido mole, seja ele qual for, músculo, tendão, ligamento e por aí vai. A gente tem ferramenta na avaliação para fazer isso e o fisioterapeuta não sai sabendo isso da graduação. Um outro problema que a gente tem é a classificação. Tem fisioterapeuta que nem sabe que existe classificação de acordo com síndromes de movimento na fisioterapia musculoesquelética. Um exemplo, o paciente chega com hérnia de disco, você agendou 5 pacientes no dia, coincidentemente os 5 pacientes têm diagnóstico clínico nosológico de hérnia de disco, e quando você avalia, você vê que os 5 pacientes têm uma classificação diferente. Um é uma síndrome radicular, o outro é um quadro totalmente mecânico e conclusivo, o outro é um quadro de uma obstrução simples de movimento, o outro é um quadro de uma restrição muito simples de movimento e o outro é um quadro de hérnia de disco, mas a classificação é de uma articulação estruturalmente comprometida, E aí a abordagem desses 5 pacientes que têm diagnóstico de hérnia de disco são completamente distintas e não merecem que você faça tiroteios de intervenção. Caio, o que é que você quer dizer com tiroteio de intervenção? Eu quero dizer que o fisioterapeuta tende a tratar o paciente como tentativa e erro. O que é que eu quero dizer com isso? Você faz uma técnica de terapia manual, não pergunta se o paciente melhorou, porque você não tem coragem de perguntar se o paciente melhorou, você não quer ouvir na sua cara que não, ele está igual, Você não sabe se melhorou porque você não coletou referências antes da avaliação. Depois você vai fazer uma técnica de agulhamento, depois você vai fazer uma técnica de ventosa, depois você vai fazer uma técnica de liberação miofascial, depois você vai fazer uma técnica de massagem, depois você vai fazer uma técnica de regulação do sistema nervoso parasimpático, do sistema nervoso autônomo, e você não sabe no final o que de fato fez o paciente melhorar. Depois você terminou com vários exercícios, Então a gente prega aqui que a gente tem que classificar os pacientes para saber qual a intervenção mais adequada, qual o prognóstico, em quanto tempo ele vai melhorar e se a história natural desse paciente é favorável ou não. Se a gente trabalha com as síndromes de movimento, a gente consegue fazer isso, tá? Ainda dentro da classificação, a gente tem recebido dificuldades no sentido de o que é uma disfunção, E a gente tem correntes filosóficas muito fortes dentro da fisioterapia musculoesquelética, que eu vou dar 2 exemplos aqui. Uma é o MDT e a outra é o CFT, Dentro do MDT, disfunção é uma lesão restritiva
que só acontece no final do movimento, é uma disfunção local e que só acontece distalmente, ou seja, na perna, no braço, quando é uma disfunção com aderência de raiz nervosa. Já no CFT, disfunção ela pode ser de controle ou de movimento. Uma disfunção de controle, o paciente está frequentando muito um movimento específico, como uma flexão ou como uma extensão, e ele não distribui o movimento entre por exemplo, coluna cervical e coluna torácica. Então, se eu estou aqui e eu tenho dificuldade de fazer a extensão cervical, eu tenho que perceber se naturalmente no meu movimento eu já estou partindo de uma extensão cervical para ganhar o final, ou se eu estou em flexo torácico e por isso eu não faço a extensão total. Ou seja, eu frequento muito a flexão cervical e frequento pouco a extensão cervical por causa da minha conformação anatômica e por causa do meu aprendizado de movimento. Então, eu não quero que você siga correntes filosóficas para você ficar confuso em relação a isso. Por isso a gente faz um passo a passo claro e a gente nomeia, né, essas disfunções de acordo com o problema que o paciente tem. Então eu vou te dizer que a disfunção é uma lesão restritiva que só acontece na ADM final, na amplitude final, e que ela é sempre local. Toda vez que eu faço flexão, dói no meio da minha lombar. Sempre produz o desconforto, eu não fico pior depois. Por mais que eu faça o movimento, sempre está lá. Característica consistente, né? E quando eu faço esse movimento de flexão e produzo a dor na perna, eu digo que eu tenho uma disfunção consistente de aderência de raiz do nervo. O nervo teve algum problema de longa data que não foi tratado e aí gerou uma aderência lá nos tecidos envoltos da raiz do nervo ou da extremidade do nervo na perna ou no braço, se for cervical, por exemplo. Tá? Então essa seria uma característica de disfunção. Caio, que diabo é síndrome de movimento? Síndrome de movimento são alterações que o paciente tem para controlar um movimento, por exemplo, flexão de joelho. Se o paciente faz agachamento e durante a flexão de joelho ele desvia um joelho, tem um movimento aberrante e não desvia o outro joelho, a gente diz que ele tem uma disfunção de controle em flexão de joelho. Alguma coisa está bloqueando aquele joelho que está fazendo com um padrão anormal, entre aspas, para que o paciente faça o agachamento, por exemplo. Aí é aquele paciente que vai sentir dor de manhã, quando vai defecar, porque tem que sentar, levantar, ou vai ficar muito tempo prolongado dirigindo, e aí quando levanta vai sentir um estalo, uma fisgada e vai perpetuar a dor no joelho. E o que é que esse paciente geralmente vai procurar? Ele vai procurar um médico que vai fazer um exame de imagem, que vai dizer que está inflamado, que vai dizer que tem uma estrutura alterada e provavelmente ele vai tomar corticoide, medicação, cirurgia ou opioide, ou algum procedimento intervencionista. Não estou fazendo esse discurso para te dizer que não funciona, estou fazendo esse discurso para te mostrar que a maioria faz isso. E, infelizmente, mais de 90% dos casos não melhoram com essas intervenções. Geralmente são problemas de movimento associados à rigidez. Então, você sabe dizer quando é que o meu paciente tem uma disfunção? Eu já caracterizei aqui para você. Você sabe dizer quando o meu paciente tem uma síndrome de movimento? E dentro dessa síndrome de movimento, você sabe dizer se é uma alteração de controle ou uma alteração de movimento, né? Então a gente tem que saber essas classificações, porque naquele primeiro exemplo que eu falei da hernia de disco, o paciente pode melhorar apenas abraçando o joelho deitado, e ninguém nunca pensou nisso, ficou tratando com ultrassom, alongamento e exercícios aleatórios. Aquele paciente que tem uma restrição de movimento vai demorar 3 meses para remodelar o tecido, para tratar a aderência de raiz, para ele parar de sentir a dor consistente quando dobra o tronco, quando faz a flexão, quando vai pegar algum objeto no chão. Aquele paciente com alteração de controle em flexão, por exemplo, que ele está em pé e aí ele começa a fazer a flexão e aí você vê que a lombar dele aqui não reverte a curva. Aqui você já está me vendo que minha lombar está revertendo a curva, né? Quando eu estou aqui, e eu sento, você já vê naturalmente, que eu tenho a extensão da lombar, mas que quando eu vou fazer a flexão, esse movimento acontece a reversão da curva. Eu estou aqui sentado, com minha lordose lombar preservada, e aí quando eu vou fazer a flexão, eu tenho a reversão da curva lombar. Isso é o normal, só que acontece em pacientes que quando eles fazem a flexão, eles estão na extensão, né, frequentando muito a extensão, e aí o que eles fazem? Eles dobram o quadril e eles dobram a torácica para fazer a flexão. Então, mesmo em flexão em pé, o paciente continua com a linha reta,
ou com a lordose lombar preservada, ou seja, ele frequenta demais a extensão lombar. E quando ele frequenta demais a extensão lombar, ele assume uma coisa que a gente chama de disfunção de controle e extensão. Na disfunção de controle e extensão, a musculatura extensora paravertebral está muito hiperativada. E essa hiperatividade da musculatura eretora do tronco faz com que o paciente sinta mais dor. E se ele sentir mais dor porque ele está sentado ereto, porque disseram que a postura correta era sentar ereto para ele foi o profissional que falou isso para ele foi completamente generalista. E nem a maioria que melhora a extensão, né? Flexão é um movimento revelador que vai ajudar a gente a classificar melhor o paciente e saber qual é o tratamento mais assertivo para ele. Então, o que acontece muito com esses pacientes é que eles passam por profissionais que falam que o core está fraco, que o glúteo está fraco, que tem que corrigir o valgo dinâmico, que tem que alinhar a biomecânica, mas na verdade esse paciente tem que sentar troncho 3 minutos, 5 vezes no dia. Ele tem que dobrar mesmo, porque falaram que não é para dobrar, porque a hérnia ia aumentar, ou o nervo ia inflamar. Ele tem que dobrar mesmo, ele tem que relaxar mesmo. Então acaba que existe uma confusão e uma implantação de crenças equivocadas nesse perfil de pacientes com dores, principalmente crônicas, né? Lombar, cervical, quadril, ombro, joelho. Sempre que passar de 3 meses a gente tem que começar a pensar nisso. Qual que é a classificação do paciente? Para saber qual intervenção vai ser mais adequada possível. Então, um outro problema que eu recebi nas caixinhas de dificuldade no tratamento o que eu faço, Caio? Eu achei um movimento de preferência, o paciente melhorou mecânica, voltou 1 mês depois igual. O que eu devo focar? Primeiro, muito provavelmente você classificou o paciente errado. Você achou que era um movimento de preferência, mas a resposta não foi duradoura. O cara só melhorou na sua frente, 24 horas depois ele estava igual. Você não adicionou pressão como tinha que fazer para o paciente melhorar. Você não usou um plano lateral de movimento, ou você não educou o paciente quanto à importância de ele executar os exercícios em casa. Muito paciente melhora na minha frente, chega em casa, diz que está fazendo exercício, aí eu, tá fazendo? Manda um vídeo para mim. Quando o paciente manda um vídeo para mim fazendo exercício, está fazendo a zorra completamente errada, né? Então isso dificulta a resposta do tratamento, principalmente quando você classifica o paciente certo. Muito fisioterapeuta não sabe o que fazer quando o paciente volta. Acha que o tratamento acabou ali, porque melhorou 90% da dor, o paciente está satisfeito, ele fez um movimento bobo, achou uma preferência direcional, o paciente melhorou. E aí o que é que eu faço agora? Agora o processo é cognitivo, agora o processo é de educação. Você sabe como educar o paciente com base em neurociência moderna da dor? Você sabe como você tem que falar para encorajar o paciente? Então, isso a gente tem que aprender e isso a faculdade não ensina. Você só vai encontrar em cursos fora. Uma outra dúvida muito frequente foi sobre os tratamentos das radiculopatias. E aí, muito fisioterapeuta me questiona, Caio, mas você falou que são 8 semanas de tratamento, você falou que o paciente tem que tomar bloqueio, que o paciente tem que tem que fazer terapia, mas eu peguei vários pacientes com radiculopatias que eu botei extensão, botei flexão, centralizou a dor e melhorou. Amigo, não é radiculopatia isso não. Você está enganado, você está fazendo curso Xing Ling por aí, e aí estão te dizendo coisas que não existem com base em evidência. Então para de acreditar no que os gurus te falam e vai aprender a buscar evidência científica na PubMed, para saber o que é síndrome de movimento, para saber o que é conceito de Shirley Sarman, para fazer o que é método Mackenzie, para saber o que é PNF, para saber o que é Cognitive Functional Therapy, para você saber que a linguagem já existe e já é patenteada, e que tem muita gente mudando o nome das coisas que já existem aí, para te ensinar coisas que não existem só para ganhar dinheiro nas suas costas. Então fica ligado nisso aí. Uma radiculopatia verdadeira, ela não vai melhorar com movimento de preferência, não vai centralizar a dor. Essa radiculopatia, ela não tem resposta mecânica. Você vai achar posições de alívio e não movimentos de preferência direcional. O paciente ele tem que trabalhar em contingência de tempo e contingência de dor. E você sabe como desmamar o paciente da terapia manual ou da acupuntura, se você tiver certificação, para ir implementando exercícios, tem um protocolo claro.
Você começa com 8%, com 80% de terapia manual e 20% de exercício. Faz a terapia manual no final, porque ele vai achar que se a dor dele aumentar foi por causa do exercício que ele fez, porque já disseram para ele que ele não pode fazer exercício, não pode fazer impacto, não pode correr, porque isso vai piorar o paciente. Então você tem que se ligar nisso. Na segunda semana, 70% manual, 30% exercício. E vai desmamando a terapia manual, desmamando a acupuntura, desmamando qualquer processo analgésico. Você só faz isso por 10 dias e você faz isso no máximo 5 sessões, porque você tem que encorajar esse paciente a fazer exercício o máximo possível. E fazer o paciente entender que o exercício não está piorando ele. Mas, Caio, e quando o exercício piora? Aí você errou a classificação, meu amigo. Você não testou o controle inibitório nocivo difuso, você não cogitou que o paciente pode ter uma articulação estruturalmente comprometida, você não cogitou que o cara pode ter uma síndrome inflamatória por um problema reumático e você não fez a triagem adequada para encaminhar esse paciente para o médico, porque esse não era um paciente para você. Então você tem que ficar ligado nisso, beleza? Quando que eu uso hands-on? Uma pergunta muito frequente também, que eu tenho recebido na caixinha, de profissionais que não sabem a hora de usar terapia manual. Então eu prego que é hands-off 100%, a não ser que o paciente te prove o contrário. Porque se você bota hands-on nesse paciente desde o primeiro contato, ele evolui com a crença, por mais que você eduque ele, que você que está tirando a dor dele. Que você colocou a mão e milagrosamente tirou a dor no ombro dele. Que você colocou a mão e tirou a dor da lombar dele. Então ele vai ficar com a crença de que sempre tem algo errado na estrutura ou no movimento dele que você está corrigindo. E a gente sabe que isso não é verdade, que a evidência não prova isso aí. Você tem que ficar ligado no que é passado para o paciente. Então, o hands-off é qualquer estratégia que você não precise tocar no paciente, que você possa fazer uma teleconsulta através de uma chamada de vídeo e controlar o problema do paciente sem tocar nele. Mas, Caio, e aí a terapia manual? Como é que fica? A terapia manual é necessária para um perfil exclusivo de paciente. Os pacientes que você tem incapacidade para realização do exame físico, com síndrome dolorosa crônica, com tudo que você faz exacerba esse paciente, e aí você vai fazer a terapia manual por 5 sessões, no máximo 10 dias, para colocar exercício nesse paciente e ele começar a modular dor via cérebro, via analgesia induzida por exercício. Então, não é que seja desnecessária, mas é um recurso para encorajar o paciente a começar a fazer movimento, por mais medo que ele tenha. E se o medo foi irracional, tem muita gente falando em cinesiofobia aleatoriamente. Cinesiofobia é um medo irracional. Cinesiofobia é um passo a mais do que o medo. Muitos pacientes que chegam aqui têm medo de movimentar, que é uma coisa que você consegue controlar. Paciente que é cinesiofóbico, que você vai dobrar o tronco, vai pedir para subir um degrau, vai pedir para fazer um agachamento, e o paciente vai começar a ter taquicardia, vai começar a ter tremor na mão, vai começar a ter sudorese, vai começar a ter cialorreia de nervoso. Aí você bota o oxímetro no dedo, a frequência cardíaca dele está a 120, né? Isso é cinesiofobia. Cinesiofobia é tratada com psicologia, então você tem que saber quando encaminhar esse paciente também. Então, o hands-on a gente só usa em caso estritamente necessário e com incompatibilidade para adequação do exame físico. Resposta de exacerbação da dor nos movimentos que a gente vai testar o paciente. Então, tudo que você faz agrava. O paciente está num quadro inflamatório, quadro de articulação comprometida ou num quadro de uma síndrome dolorosa crônica, e ele pode ter oculto aí um problema reumático que você não foi capaz de encaminhar para o médico para identificar. Então a gente tem que ficar ligado e não usar terapia manual aleatoriamente. Ah, Caio, mas eu sou osteopata. Massa, eu também sou. E nem por isso eu fico aqui vestindo camisa de osteopatia. Ah, Caio, mas eu sou acupunturista. Massa, eu também sou. Nem por isso eu fico vestindo camisa de acupuntura. Eu uso o que o paciente precisa no momento que é necessário. Então você tem que aprender a entender que o seu nome é muito mais forte do que qualquer corrente filosófica. O seu nome é que vai ser sua marca diante do paciente. E não porque você se formou no método X, no método Y, no método Z. Desconstruam isso. Vocês vão ter resultados muito mais avassaladores, exponenciais do que a média dos fisioterapeutas. E uma outra dúvida que eu recebi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é sobre a utilidade clínica dos testes diagnósticos. Então, muitas vezes, o profissional da saúde recebe um paciente com dor cervical e faz um teste de tensão no nervo. A dor irradia para o braço e ele fala, seu nervo está inflamado.
você tem que fazer uma ressonância do pescoço e uma eletroneuromiografia. A gente sabe que em pacientes que não têm dor, ressonância e eletroneuromiografia, na maioria das vezes acham alterações em pacientes que nunca tiveram dor. Então a gente não pode catastrofizar o paciente, botar o paciente para ficar com medo relacionado ao diagnóstico por causa de um teste diagnóstico. O paciente chegou com dor no ombro, eu fiz o teste de Knee, Hawkins, Kennedy, Gerber e Okun, e tudo deu dor. Meu paciente tem síndrome do impacto, o ombro está inflamado, vai tomar medicação, vai tomar corticoide, aí passa o efeito do remédio, a dor volta. Que inflamação boladona é essa? Inflamação dura 3 semanas, no máximo 1 mês, 21 dias. A inflamação o próprio corpo autorregula, o próprio corpo controla, através de um processo que a gente chama de quimiotaxia. O corpo vai por macrofagocitose para a área inflamada, começa a degradar o tecido lesionado, inflamado, para repor colágeno tipo 3, elastina e fibronectina. Em indivíduos saudáveis, isso acontece espontaneamente. Então não tem como você estar 8 meses com dor e o seu problema ser inflamatório, a não ser que você tenha uma doença reumática, uma artrite reumatoide, uma gota, uma artropatia soronegativa, alguma coisa do tipo. Se você é um paciente saudável, não tem como, há 8 meses, há 2 anos, você está com a coluna inflamada, querido. Estão mentindo para você, ou então estão falando coisas da cabeça dos profissionais e não baseado em ciência. Então, os testes diagnósticos, eles não têm utilidade clínica em sua maioria. Existem poucos testes que são sensíveis, existem poucos testes que são específicos. Então, por exemplo, se você está deitado de barriga para cima e eu coloco para você levantar sua perna reta, eu estou fazendo um teste que a gente chama de LASEG. Ele tem utilidade clínica quando o paciente tem parestesia. Às vezes o paciente não tem parestesia, não tem formigamento, não tem dormência, e você está fazendo o LASEG só para impressionar o paciente, porque o LASEG vai mudar depois da sua estratégia. Isso é importante para fidelizar o paciente? Mas é desnecessário. E isso é um gasto de tempo que você poderia estar fazendo uma coisa que tivesse utilidade clínica. Caio, me dá um exemplo. Se você pegar esse combo de teste de síndrome do impacto do ombro, eles têm baixa sensibilidade, baixa especificidade. Isto é, o teste negativo não é capaz de confirmar que o paciente não tem o problema. E o teste positivo não é capaz de confirmar que o paciente tem o problema. Já o LASEG tem 89 por 93% de sensibilidade e de especificidade. Isso é, o padrão ouro de um teste de LASEG comparado com a ressonância magnética para identificar a tensão do nervo periférico é muito alto. Então você consegue predizer que há algum componente irritando o nervo. Você não sabe se é inflamação, se é pressão tecidual, se é uma dor crônica recorrente. Você não sabe o que é, mas você sabe que tem algo ali. E você não precisa saber o que é. Se desprenda de explicações lineares para o paciente. Eu sempre falo para o paciente, olha, a gente não pode confirmar, e se alguém disser que confirma, tá falando loucura da cabeça do profissional. Porque a ciência ainda não provou se a gente sabe, se porque sua dor em queimação é vaso, se porque sua dor em ardência é ligamento, se porque sua dor em pé é cápsula articular. Muito profissional, muita escola de terapia manual ensina dessa forma, mas isso não tem base em evidência científica. Uma outra coisa de utilidade clínica para pacientes com dor crônica é fazer uma ressonância magnética antes de 6 semanas. Será que tem utilidade clínica? Não, eu vou descobrir logo o que é. Não vai, querido. Não vai. Em 6 semanas você pode se recuperar naturalmente sem fazer nada. Então, se você achar alguma alteração ali no exame de imagem, você vai ter mais medo, se movimentar menos, ter mais tensão, mais rigidez e vai perpetuar a dor. Então, isso vai atrapalhar o seu processo. Uma outra coisa que não tem utilidade clínica é você fazer fisioterapia numa capsulite adesiva verdadeira. A história natural é de 2 anos e os estudos mostrando que a fisioterapia convencional foi feita na capsulite adesiva verdadeira, os pacientes que fizeram fisioterapia melhoraram em mais tempo do que os que não fizeram. Então, ou seja, parece que a fisioterapia convencional atrapalha a reabilitação da capsulite adesiva. Você ficar fazendo alongamento, energia muscular, ultrassom, laser, essas coisas boladonas aí que a tecnologia tem, acaba atrapalhando a reabilitação do paciente. Por exemplo, outra coisa que não tem utilidade clínica, o paciente teve entorse de tornozelo, e aí o tornozelo está parecendo uma laranja. O que é que o paciente pensa? Meu Deus, quebrou. Só que você, profissional de saúde, sabe que existe uma Ottawa Ankle Rules. A Ottawa Ankle Rules
prega que se você palpar 3 pontos e o paciente sentir dor nos 3 pontos, ou incapacidade de dar 4 passos, eu tenho uma regra de predição clínica para padrão ouro, para dizer que o paciente tem grande risco de ter uma fratura. E se ele entra dentro dessa regra de predição clínica, eu vou para a emergência e vou fazer o raio-x nele. Agora, se o paciente consegue andar mais 4 passos, não tem dor à palpação nesses 3 pontos da OTAL aí em Courroux, não há risco de fratura. E a sensibilidade, a concordância entre o padrão ouro de uma ressonância magnética, de uma tomografia computadorizada com exame físico é gigantesca, mais de 96%. Então, eu não preciso mandar meu paciente para emergência para fazer um exame de imagem desnecessário. Porque eu sei que com exame físico o risco de fratura é muito pequeno. Eu vou fazer o velho Price, eu vou fazer bandagem rígida, eu vou estimular a descarga de peso sem a gravidade através de radiações no quadril, no tronco, para o paciente pegar a confiança do contato inicial, do apoio médio, da resposta à carga, do apoio terminal, para ele não evoluir com instabilidade crônica de tornozelo e isso não perpetuar problemas ascendentes de joelho, quadril e coluna. Então, a evidência está aí para encurtar caminhos. Eu não digo atalho, mas eu digo encurtar caminho mesmo, porque você vai economizar tempo e baseado na história do paciente, você já vai saber o algoritmo do que o paciente vai precisar no tratamento da dor dele. Se ele é crônico, se ele é agudo, se ele é traumático, se precisa de adequação biomecânica, se biomecânica não tem nada a ver com o problema dele. Então essas foram as 7 dúvidas que eu mais recebi e eu espero ter elucidado essas dúvidas através dessa live, que vai virar podcast, vai virar Spotify, Apple Podcast, para você consumir no conteúdo que for mais adequado para o seu aprendizado, beleza? Mais uma vez, eu deixei aqui uma caixinha de perguntas para, se você tiver dúvida, você clicar lá na caixinha e mandar para a gente responder em vídeo ao longo do dia de consultório. E lembrando para vocês que hoje é o último dia de inscrição do Método BeExpert. A gente vai fechar as inscrições hoje à meia-noite. E dentro lá do Método BeExpert a gente fala sobre tudo isso. E a gente tem plantões nas comunidades, quando vocês têm dúvida, para que vocês coloquem os seus casos clínicos lá nas comunidades, fechadas só para alunos, para que eu quinzenalmente vá lá e dê as nossas sugestões de avaliação e tratamento da dor músculo-esquelética. Então, se você quer alavancar os seus resultados, para aprender gestão financeira de consultório, de atendimento 1 a 1. Se você quer alavancar suas vendas através das redes sociais, alcançar muito mais pessoas. Eu estou alcançando 120 mil pessoas a cada 7 dias, aqui no Instagram e no Facebook. Não estou nem dando dados de YouTube aqui, né? Será que se você dobrar o seu alcance orgânico da rede social, você consegue captar mais clientes e faturar mais? Tudo isso a gente fala lá dentro. É um curso de raciocínio clínico, onde você vai aprender o passo a passo para avaliar o seu paciente que tem dor de cabeça, TM, pescoço, ombro, cotovelo, punho, lombar, torácica, quadril, joelho e tornozelo. Então é isso. O convite está feito. Link está no perfil. Se você quiser se inscrever, hoje é o último dia, tá bom? Grande abraço e movimento é vida.